quem está na casa pela primeira vez. Muito bem-vindos. No final estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que entendam oportuno. Gostaríamos de saber se está aqui algum casal que me falou por causa de um bebê. Não chegou. Muito bem. Então, vamos dar início ao nosso trabalho com uma leitura do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, e cujo tema é Ceifeiros. E é um comentário, um excerto do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. E Emmanuel comenta: o ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes que, segundo a narrativa de Mateus, assemelhava-se a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada por enterrar os ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por aí o alimento, de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na Terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Acontece, vamos unir os nossos pensamentos. Em oração singela, procurando colocar no centro da nossa atenção mais íntima a figura de Jesus, que é o amigo incomparável das nossas vidas, procurando externar as nossas preocupações e, simultaneamente, as nossas rogativas, o pedido de auxílio. Querido Jesus, enviamos a nossa humilde oração, a nossa prece singela, para vos agradecer, e a Deus nosso Pai, a vida, que apesar das vicissitudes e das circunstâncias, é um benefício para a nossa existência e traduz a obra perfeita do Criador. Compete-nos a nós, tal qual a lição introdutória, na qualidade de ceifeiros, colher os ensinamentos superiores, a fim de irmos afastando da intimidade aquilo que são ainda os maus pendores, caracterizados pelo orgulho e pelo egoísmo, que nos atrasam a marcha ascensional a que estamos irremediavelmente destinados. Tu és, Senhor, o bordão amigo da nossa vida, e eis-nos que colocamos em Ti a confiança irrestrita em Deus nosso Pai, a fé que nos compete, leal e sincera, para vos pedir inspiração, ânimo e coragem para o enfrentamento das provas e desafios da vida a que estamos sujeitos. Confiamos no vosso amor e na vossa misericórdia, na vossa justiça, e eis-nos humildes, Senhor, na condição de candidatos a ceifeiros, para melhor percebermos a vossa mensagem, interiorizando os conceitos
e agindo em conformidade. Perdoa-nos as faltas, Senhor, e ajuda-nos ao reerguimento moral e à transformação íntima que se faz necessária, desde logo na visão a respeito de nós mesmos, do mundo e daqueles que nos cercam. Pedimos-te, Senhor, por todos quantos sofrem nos dois planos da vida, particularmente as crianças, os jovens, os idosos, os toxicodependentes, suicidas e aqueles outros doentes, vivendo dificuldades mil, da natureza orgânica, emocional ou mental. Mas também, Senhor, por aqueles outros que mais distantes sofrem as injunções da fome e da doença pelo mundo fora, Senhor. Emprestamos o melhor de nós para envolver toda a humanidade no mais fraternal abraço, solidário, afetuoso e caridoso. Que a tua paz, Senhor, aqui permaneça conosco e que as tuas bênçãos perfumadas de amor e misericórdia desçam sobre esta Assembleia, repartida pelos dois planos da vida. Muito obrigado, Senhor. Então, do nosso trabalho, a primeira mensagem, esta de Emmanuel também, que nos fala sobre Jesus, que na condição de Mestre Divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu Evangelho de Amor. Traduzindo o que nos diz Emmanuel, nós somos todos espíritos que marchamos pela eternidade da vida, perfectíveis. Logo, todos nós somos ainda portadores de insuficiências morais que nos limitam a verdadeira existência na condição feliz que todos desejaríamos. Mas é uma etapa da vida, o que nos compete, como na mensagem de Emmanuel. Na introdução, faz favor, façam um favor de sentar. Como Emmanuel se reporta na mensagem introdutória do livro Pão Nosso, cujo título Ceifeiros, que é a tarefa que nos compete a todos, sermos ceifeiros da vida, daquilo que é a mensagem cristã, o exemplo de Jesus, no sentido de melhor e mais vincadamente comprometidos com o bem, podermos trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento moral. É esta a mensagem que Emmanuel nos deixa, o que é muito animador, sobretudo para quem se rejeita muitas das vezes pelos pendores que ainda alimenta, mas que são naturais. Aquilo que importa é, de facto, o compromisso para trabalharmos pelo bem, pela nossa reforma moral, pela nossa reforma íntima. Já que todos quantos estamos na Terra somos ainda criaturas endividadas para com as leis da vida e necessitadas desse trabalho a fim de podermos quitar as dívidas contraídas para com as leis divinas e, simultaneamente, afastarmos da retaguarda e darmos mais um ou mais passos em frente na ascensão a que estamos irremediavelmente destinados. Portanto, é incontornável esse trabalho que temos que fazer. Portanto, o nosso aperfeiçoamento é o trabalho, o compromisso a que estamos submetidos. Não podemos transferir para os ombros de outros aquilo que nos compete realizar. É contrário à lei e não é realizável. Portanto, temos que tomar consciência disso mesmo.
para que a nossa existência na Terra seja uma existência eivada de bons valores, de princípios, de seriedade para com a própria vida, porque às vezes nós queremos levar, é íncito na criatura o desejo de estarmos bem, de sermos felizes enquanto na Terra, e o que procuramos fazer é alijar ou transferir para terceiros aquilo que nos compete realizar. As dores, os desafios, sejam de qualquer natureza, são sempre oportunidades para o nosso crescimento interior. E é isso que devemos encarar. Se a nossa disposição for essa, então as leis divinas encarregam-se e movimentam-se para criar as melhores condições, de forma misericordiosa, a apoiarmos esse esforço. E a criatura que é séria e leal para com esses princípios, naturalmente que vai merecer a atenção dos bons espíritos, dos mensageiros divinos, para que a tarefa não seja tão rude, tão agreste, tão difícil como em tese e em princípio ela seria. É a misericórdia divina a funcionar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não em função daquilo que é o nosso desejo, mas é aquilo que está inscrito nas leis da vida, nas leis divinas, de que nos fala o Evangelho e no Livro dos Espíritos, na parte última do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, onde nós encontramos uma série de leis que governam a vida e os princípios aos quais nós temos que nos integrar. Então, para isso, é preciso haver seriedade para a mudança. É dizer, eu sou assim e preciso de mudar. Ora, preciso de mudar para melhor, não é para pior. Portanto, preciso de mudar, ora, para melhor. Se eu ainda sou egoísta, o que é que eu preciso de ser? Qual é o esforço que tenho que fazer para ser? Altruísta. Estão a ver? É fácil. Se eu sou orgulhoso, o que é que eu tenho que fazer? Benevolente. Estão a ver? É tudo fácil. Já sabemos. Não é verdade? Não temos que aprender mais nada, porque nós já sabemos. Então é pôr em prática. Não é verdade? Nós até podíamos não saber. E dizer, olha, espera aí. Orgulhoso, qual é? Não sei, tenho dúvidas. Mas não, nós já sabemos quais são os sinónimos, o que significa. E podíamos ir por aqui adiante e detalhávamos isto, tudo, ao mínimo pormenor. O que significa que em consciência, no íntimo, nós sabemos o que temos que fazer. Mas dá tanto trabalho. Dá tanto trabalho. É por isso que depois nós queremos transferir para os outros aquilo que nos compete fazer. Inclusive para Deus. Quando nós apelamos aos milagres. Queremos um milagre. Não é? Que Deus, ou que os bons espíritos toquem com a varinha mágica e de repente o que é que nós queríamos? O melhor para sermos felizes aqui na Terra. E isso nem sempre é recomendável face à eternidade da vida. Porque nós não acabamos com a morte. Nós continuamos a viver. Já existíamos antes de nascer. Estamos aqui e vamos continuar. É interessante, não é? Então não vale a pena contrariar, como dizia Jesus a Saulo, não recalcitres contra o aguilhão. Quer dizer, contra a vida, contra as leis, porque nós não vamos conseguir. As leis são firmes, justas, e nós temos que nos encaixar e integrar em consciência nessas tarefas para o nosso aperfeiçoamento. Porque aquilo que está lá mais adiante, ou melhor, aquilo que nós pensamos que seja a felicidade aqui na Terra, qual é o conceito de felicidade? Que ninguém nos aborreça. Ter dinheiro que chegue, sobre e sobeje, ter casas por todo o lado pelo mundo, carros, temos até que comprar muitas garagens para lá meter os carros todos, só andamos num carro de cada vez, não é? Mas queremos um carro, não é? Uma casa que nós só conseguimos estar numa casa, o meu corpo, numa casa só. Mesmo que eu tenha outra casa ao lado, que seja minha, eu não consigo estar nas duas ao mesmo tempo. É? E depois uma casa muito grande, virada para o mar. Queremos tudo perfeito. Mas a verdade é que tudo isso vai ficar na poeira do tempo. E nós vamos continuar a viver, porque somos espíritos eternos.
Então, se nós tivermos Jesus como modelo e guia, nós vamos verificar o que era de facto a vida de Jesus e o que é a nossa. Mas era naquele tempo. Sim, era naquele tempo. Mas a verdade é que mesmo naquele tempo, e dadas as condições em que havia na civilização de então, a sua vida foi repleta de simplicidade e de humildade. E porquê? Porque o foco dele era outro. Não era ter muitas casas. Naquela altura não havia carros, havia carroças. Mas eu não queria ter muitas carroças, porque páginas tantas, tudo isso nos começa a atrapalhar na vida. Distrai do propósito. Tira do foco. E a partir de uma certa altura, os mais novos ainda não. Mas os mais usados, a partir de uma certa altura, já começa a haver muita coisa. A dar muito trabalho. A gente começa a ver uma casa com 4 ou 5 quartos, só precisa de um, e diz assim, meu Deus, mas para que é que eu preciso? A partir de uma certa idade. Isto está-me a consumir a vida. Eu tenho que resolver isto. Tenho muitos carros. Eu tenho que manter os carros sempre limpos, sempre apurados, sempre... Eu tenho tudo. Quanto mais bens perecíveis nós tivermos na nossa posse, mais preocupações vamos ter. Mais a nossa saúde é afetada. Vamos ver o trabalho de hoje. Está bem? Portanto, o trabalho é relativamente longo, por isso hoje só vamos apresentar uma parte. Numa próxima oportunidade terminamos. Assim, daqui a um mês, cá estarão de novo e terão tempo de estudar a lição. A primeira parte e a última. Está bem? Muito bem. Então, o nosso tema de hoje é o último domingo do mês, o livro Atitudes Renovadas e o capítulo 28. O tema é Stress e Doenças. Stress e doenças. Nós não estamos nem ansiosos, nem estressados. Mas vamos ver por que razão o Espírito Joana de Ângeles fala-nos disto. Então, diz ela, nunca será demasiado repetir-se que a problemática de qualquer natureza na área da saúde é sempre defluente das estruturas morais de cada ser humano em relação às suas experiências evolutivas desfrutadas ao largo das sucessivas reencarnações. Então, como ponto de partida, como já dissemos anteriormente, nós temos que considerar o seguinte, desde logo, na observação, nas cogitações que fazemos a respeito da própria existência. Quem sou? Só corpo físico ou mais alguma coisa? A verdade é que podemos assumir que somos meras circunstâncias da vida e a nossa existência termina absolutamente com a morte. Temos esse direito. Mas há ainda aqueles outros, para nós sobretudo, que aqui estamos, que nos interessa observar e acreditamos que existe algo mais para além da própria formação física, para além do corpo físico. A alma ou o espírito. O que é a alma ou o espírito? É o ser pensante. É aí que reside a sede da inteligência, dos sentimentos, da vida. Então, o corpo físico, nós, somos espíritos, temporariamente, ou almas, temporariamente revestidos de um elemento orgânico que tem esta forma linda que todos nós somos. O corpo físico. E que temporariamente dele se serve o espírito para viver num plano mais denso como este, que é o plano da vida física, o plano terreno. Fim do programa da vida física. Há um desligamento, o corpo, que é a matéria que pertence ao mundo em que se encontra, é devolvida à sua condição natural. E o espírito aparta-se do corpo físico e continua a viver na posse plena de todas as suas faculdades. Então, esta é a condição imortal, desde que saímos da mão do Criador. Jamais a vida desaparece. Continuamos a pensar, a ouvir. A vida é plena. Então nós podíamos dizer, então mas onde é que estão esses espíritos? Para compreendermos, são seres incorpóreos. Incorpóreos não quer dizer que não tenham corpo, forma. Têm, continuam a ter. Mas incorpóreos para percebermos que relativamente ao elemento físico, que nós somos, ao elemento material, não os vemos em circunstâncias normais. Salvo
pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada, que Kardec classificou como médiuns e que são intermediários entre os dois planos da vida. E essa hipersensibilidade a muitos dá a possibilidade de ver, outros de ouvir, outros de sentir. Portanto, são faculdades que variam ao infinito e que provam a existência da vida após a morte. E essas faculdades, de forma mais evidente, permitem a comunicação entre os dois planos da vida. Então, aqueles que, para simplificar, aqueles que nos são caros, que já partiram, que já morreram, continuam vivos? Absolutamente. Absolutamente. Só não estão revestidos da matéria física que os envolvia, como nós os conhecemos. Mas eles continuam a pensar, a ouvir, a sentir, por aí adiante. Ora, a doutrina espírita é uma doutrina filosófica, científica, de consequências ético-morais ou religiosas. Isto é, inquire, pesquisa, sob o ponto de vista espiritual, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, testemunha pelas experiências na relação entre o mundo físico e o mundo espiritual e vice-versa, mas essas relações têm que ter consequências morais ou religiosas. Não é uma pesquisa vã, um trabalho vão. Não, não. É para isso que serve a doutrina espírita. Não é para saber se eu tenho a possibilidade de vir a ser rico, se vou casar ou se me vou divorciar, se vou morrer. Morrer vou. Mas quando eles não dizem, tudo varia. Portanto, não é uma doutrina de adivinhações, nem de distrações. O objetivo da doutrina espírita é facilitar, facultar o conhecimento da doutrina espiritual e filosófica com base no Evangelho de Jesus. Por isso, as suas consequências têm que ser ético-morais ou religiosas. E a sua prática gratuita. Portanto, tudo aquilo que não tiver estas duas condições, com base no Evangelho de Jesus, e não for de ação gratuita, não é espírita. Estamos conversados? Porquê? Porque o espiritismo nasceu com Allan Kardec. Foi Allan Kardec que criou essa designação, para mais fácil fazer perceber a diferença entre aquilo que é, de facto, a doutrina espírita e o que é a doutrina espiritualista. Quer dizer, a doutrina espírita é uma doutrina espiritualista, mas as espiritualistas não são necessariamente espíritas. Estamos a compreender? Porquê? Porque não há, que se saiba, doutrinas espiritualistas que admitam, por exemplo, o princípio da reencarnação. A religião católica é espiritualista. Acredita na alma, acredita na sua imortalidade, mas não acredita no processo da reencarnação. A comunicação entre os espíritos, apesar de acreditar na alma, não acredita na comunicação dos espíritos. Se nós vamos ao sacerdote ou outra entidade qualquer religiosa dizer que ouvimos os espíritos, eles dizem, não, isso é o demónio. Em alguns casos, há religiões evangélicas que até tratam o demónio com pancada. Metem a pessoa lá num sítio qualquer, dão-lhe uma surra para tentar expulsar o demónio. Ora bem, quem são esses demónios? O demónio não existe. São espíritos. Uns melhores, outros piores, do ponto de vista moral. E nós quem seremos no futuro? Se me perguntar a mim, eu vou dizer logo, eu vou logo para o paraíso. Porque eu, de facto, eu não tenho defeito nenhum. É legítimo que eu diga. Toda a gente pensa isso a seu respeito. Ou alguém que diga aqui, eu sou mau. Se alguém diz, olha, eu sou mau, alguém que diga, eu pensei que ia dizer, não. Eu estava a ver que estou enganado. Se me perguntarem, o senhor o que é, de facto? Quais são os seus... eu sou uma pessoa boa, de facto, de bom relacionamento. Depois deixamos passar um tempozinho e depois dizemos assim, mas... Aquele mas é que tem um segredo. O mas é que tem um segredo. E é quando nós soltamos as feras. Quando a coisa não nos corre bem. E que feras? Ora, significa que
A criatura boa, eu, hoje, aqui, não posso afirmar categoricamente que não serei o demónio do futuro. Porque aquilo que define a nossa condição do lado de lá não é o que eu quero. É a minha natureza íntima. Ora, significa que eu quero ir para o paraíso, mas a minha natureza íntima, as minhas condições energéticas e vibratórias, o meu estado mental é que me vai atrair para um meio mais infeliz. Logo, aquele meio a que nós chamamos o inferno e por onde andam os espíritos mais infelizes, é para aí que eu vou. Então o santo de hoje, que os senhores conheceram, pode muito bem vir a ser o demónio do futuro. E a quem é que isso pode estar reservado? Todos. Então quer dizer que esse demónio pode ser o meu pai, o meu filho, o meu irmão, a minha mãe. E quem é que aceita que o filho, a mãe, o pai ou o avô seja o demónio? No sentido mais lato do termo. Alguém aceita? Não. Então como é que nós devemos agir com esses demónios que são os nossos afetos? Ora, digam. Com tolerância, com amor. Não é? Porquê? Porque é assim que nós queremos que lidem connosco. Então não há demónios, compreenderam? Qual é a diferença entre o espiritismo e o espiritualismo? Muito bem. Então, importa perceber que as consequências do conhecimento da doutrina espírita têm que levar a criatura à sua reforma íntima. É esse o trabalho. Não há dúvidas? Só uma pergunta. O que é que nós fazemos, principalmente quando é uma pessoa querida, ou seja, a nível físico, quando essa pessoa não para? Como é que temos essa distância de eu tenho tolerância contigo, mas calma. Vamos falar particularmente, está bem? Ok, está bem. Porque sai aqui agora um bocado fora do contexto e tem que seguir condição. Sem dúvida que a hereditariedade, a contaminação pelos agentes destrutivos, os transtornos da conduta desempenham um papel relevante na temática. Na temática do stress e das doenças. Então, nós, primeiro ponto, somos espíritos eternos. Não vivemos uma única vez. Através do processo da reencarnação, nós vimos, vamos, voltamos e assim sucessivamente. Então significa que nós não nascemos pela primeira vez na Terra nesta experiência. E através da nossa mãe. Então nós já podemos cá ter estado N vezes o mesmo espírito, numa vida seguinte, muda de corpo, muda de feições, muda de cor, de raça, muda de sexo, vem inteligente ou vem hebetado, tudo em função das circunstâncias e necessidades evolutivas da criatura. O espírito é o mesmo, mas todas essas experiências no corpo físico são temporárias e todas elas perspectivam o bem da criatura. E, portanto, em consciência e com a lucidez que tiver, deve aproveitar o melhor possível essa oportunidade para se furtar à dor. Porque há duas leis que estão fixas no universo para nos fazer crescer. Ou pelo amor, ou pela dor. A dor tem um efeito temático e um efeito benfazejo, benéfico, que nos empurra para o amor. Ao fim de N tempo de sofrer, a criatura, bem, isto é como um viajante que chega a determinada altura, num cruzamento, ele pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda. Escolha a determinado ponto, diz assim, não, este caminho não me serve, vou inverter a marcha e vou para o outro lado. É exatamente o que acontece aqui, nas leis da vida, de uma forma muito simples, para melhor entendermos. Portanto, a dor tem por função levar o relapso a chegar-se para o amor. Quando a criatura assume e pratica e empenha-se nesse trabalho, a dor deixa de fazer função. Então desaparece. E a criatura já está plenamente integrada naquilo que é o quadro que está estabelecido para a vida. Porque foi assim que Deus determinou. E agora?
Ai, mas eu gostava mais de estar ali, andar ali no mal. Dá-me mais prazer andar no mal. Pois, mas Deus não quer. E agora? Ele não nos recebe, sequer nem vai alterar lá os decretos dele. Não vale a pena dizer, vamos lá pedir para aquilo. Ele dá um jeitinho e eu continuo ali. Não, não. É inexorável na vida. Nós estamos destinados a viver de acordo com as leis divinas para nos aperfeiçoarmos e sermos felizes. De acordo com os conceitos superiores da vida. Vamos adiante. Mesmo esses, porém, surgem das profundezas do ser imortal que os acumula em forma de conflito, de tormentos interiores, de culpas, geradores de doenças, que lhe correspondem às ações danosas anteriormente praticadas. Vamos atrás só para registar. A hereditariedade, a contaminação pelos agentes destrutivos do meio ambiente, os transtornos da conduta desempenham um papel relevante na temática do stress e das doenças. E agora, já aqui falamos disto também, portanto, quando nascemos, a criatura não é uma folha em branco. Não é uma folha em branco. Contrariamente àquilo que é o que predomina no conhecimento. E não é porque, já dissemos anteriormente, nós não vivemos uma primeira vez esta experiência que temos. Nós já viemos milhares de vezes que o Espírito, o nosso Espírito, já reencarnou desde os tempos primeiros da civilização humana. Estão a compreender? Desde que saímos das mãos do Criador. Se melhor nos podemos fazer explicar. Ora, e é nesta sucessão de vidas em que o Espírito se vai aperfeiçoando. Às vezes, nem tudo corre bem. Mas não há problema. Na vida seguinte nós voltamos cá. Daqui a uns tempos voltamos cá outra vez. De acordo com as necessidades que forem estabelecidas para o nosso aperfeiçoamento. Mas quando nós nascemos, aquela criança tão mimosa que nós vemos e que nos torna tão felizes quando chega ao mundo, é já um espírito milenar. Um espírito milenar. Mas porquê que as crianças também vêm assim, com aquele ar tão mimoso? Para atrair as nossas atenções. Desde logo o nosso amor, o nosso afeto. E salvo raras exceções, é assim que acontece na maioria dos casos. E porquê? Deus é muito sábio. Não nos perguntou nada, mas Ele é sábio. Então, ali naquela criança pode estar um espírito nosso inimigo. Nosso inimigo. E nesse primeiro impacto, reparem, que esta é uma questão instintiva da vida. Acontece no reino animal. Os primeiros vagidos da cria e os primeiros berros da mãe, elas conhecem-se não só pelo som, como também pelo cheiro, pelo olfato. E esse é um laço que fica para, durante determinado tempo, a mãe poder assumir o compromisso de criar a sua filha, que depois se desfaz com a idade adulta. E casos há em que até a empurram para fora do ninho. Porque tem ela também que assumir outros compromissos. Então, com a criatura humana é exatamente a mesma coisa. Aquele espírito que ali está, que reencarna, pode ser um inimigo nosso. Mas desde logo, nós sentimos um afeto grande por aquela coisa mimosa que ali está. E criam-se laços indestrutíveis. Às vezes de uma certa tensão, de um certo afastamento, mas, culturalmente, o que é que nós dizemos? É sangue do meu sangue, tenho que o aturar até ao fim da vida. Mas isso não é verdadeiramente assim, ou seja, isso é cultural, isso é o que nós interiorizamos entre nós, que por ser nosso sangue, nós temos que fazer tudo, mas não é bem assim. Mas isto tem peso, Okay, tem peso. Porque é que, vamos aqui ser literais, Sim. eu estou a viver com os meus pais, ou os meus pais comigo. A partir de certa altura, há aí um ditado qualquer que diz visita em casa são 2 dias, não é? Sim. A partir de 2 dias, Já tem. não é? Ora,
Com os pais, com os filhos, é a mesma coisa. Eu estou só a criar aqui um cenário. É a mesma coisa, não necessariamente, mas estou a criar aqui um cenário. Mas, a partir de certa altura, já está aqui a mais, nós temos que ir pôr a andar. Eu tenho que ir à sua vida. Mas eu faço um esforço para suportar. Porquê? Porque são os condicionamentos da cultura. Foi o que eu aprendi, que não se põe um pai, uma mãe, um filho fora de casa. Porque é uma questão cultural. A minha vontade pode ser essa, mas culturalmente eu estou submetido à influência do meio. Está certo? Da cultura em que vivo. E como tal, isso é uma forma de acalmar os meus impulsos. E eu vou controlando os impulsos. E reparem, eu estou a controlar os meus impulsos não por efeito da razão e do sentimento, mas pelo peso da opinião pública, dos preconceitos da sociedade. Estão a compreender? Mas isso é mau? Não é benéfico. É benéfico porque, em tese, as pessoas de família... Estamos a falar da família mais íntima. Já não estamos a falar da família universal. Senão vou ouvir. Isso é que era bom. Portanto, da família mais íntima. O que é que devia ser em tese? Uma vida harmoniosa. Tenho necessidades. Eu estou cá para amparar. Não se preocupe, não te preocupes. Não, está tudo bem, vamos em frente. Olha, eu colaboro, ou isto, ou aquilo. Não. Uma vida harmoniosa. Eu estava sob o efeito da razão e do sentimento e do dever. Mas que eu crio, que é a minha força mental. É o meu estatuto moral. Ora, casos há em que o estatuto moral está no tinteiro, como costuma dizer, ou no cesto de papéis. E eu estou a agir por pressão da opinião pública. Porque a minha vontade era até dar-lhe um jeitinho. Dar-lhe um jeitinho. Estão-me a compreender? Então, enquanto nós não mudarmos, enquanto não houver a tal reforma íntima, não há alteração na sociedade. Nem em mim, no círculo íntimo, nem na sociedade. Porque eu sou parte importante da sociedade. Ora, então aquela criatura que nasce, nesse primeiro impacto, essas primeiras ligações, são fundamentais para o resto da vida. Mas às vezes o que nós... Ora, o que é que assume o lugar principal? É a minha razão, o meu dever, dizer assim, não, eu estou cá para amparar aqueles que me são próximos ou aqueles que precisam e, portanto, dar-lhes todo o amor. A minha vontade não era essa. A minha vontade era dar-lhe um empurrãozinho e pô-la a porta fora. Mas não posso fazer isso. Porque isso não está em concordância com os princípios que eu devo agasalhar. Estão a ver a luta? Então, quais são os princípios que aqui estão em confronto? É a razão de hoje, o aprendizado que eu faço e aquilo que são os impulsos do passado. Esses impulsos surgiram quando? Nas lutas com aquela criatura que agora agasalhei como filha, que é meu inimigo do passado. E nós não nos desfazemos do passado. O inverso também é verdade. Às vezes nós vemos criaturas que são uns salafrários de primeira, maltratam a mãe, maltratam o pai, ou vice-versa, perdão. Mas porquê que você não o põe fora de casa? Não, é meu filho, eu amo tanto. Não posso fazer isso. Isto até dá consolo ouvir uma coisa destas. Não posso fazer isso. É meu filho, ou é meu pai. Eu amo tanto. Não, olha, eu vou suportar a cruz até ao fim dos meus dias e depois que Deus faça o que quiser. Bom, isto é de uma grandeza extraordinária. Mas isso é porque aquela alma também está a ganhar algo com isso. Não podemos levar. É porque a alma já é assim. Ela não está a negociar nada. Ela só está a dizer que ama a criatura. É uma reação impulsiva, natural. O contrário também é verdade. Dizer assim, eu tenho este dever, mas não quero. Em consciência, porque eu não dou vazão à razão. Eu não dou prioridade à razão. Eu dou prioridade ao preconceito. E à pressão da sociedade. E aos meus impulsos, que têm origem no passado. Então,
Isto é para percebermos que a criatura que nasce ali, rechonchuda, linda, não é uma folha de papel em branco. Traz uma série de circunstâncias e experiências. E é por isso que dois filhos nascidos dos mesmos pais, tendo os mesmos pais, a educação no mesmo lar, têm caráter diferente, comportamentos, gostos diferentes por aí adiante. Estão a compreender? Porque tudo vem do passado. Então, os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus. Acontece que nós fomos requisitados para tomar conta deste ou daquele filho de Deus. Estão a compreender? Tanto que, a partir de certa altura, nós podemos dizer mesmo: meu Deus, mas demos a educação a esta criatura durante tantos anos, os exemplos que recebeu em casa, está completamente modificado. Como é que isto é possível? É o passado daquele espírito rebelde que está a fazer-se presente, que voltou. Quer dizer, ele não deu prioridade à razão nem aos esforços dos pais para o educar. Ele voltou ao mesmo terreno em que viveu durante N tempo. Compete aos pais o esforço de o poder ajudar, dar-lhe referências, educação, instrução, por aí adiante, mas depois, a partir de certa altura, olha, seja o que Deus quiser, porque já não há possibilidade de fazer mais nada. Ora, significa que, para um lado ou para o outro, nós temos que ter conhecimento e razão para lidar com estas circunstâncias. Então, nós já trazemos o que diz aqui o texto, em forma de conflito, tormentos interiores, de culpa, geradores de doenças que lhes correspondem às ações danosas anteriormente praticadas. Então, quem é aquele espírito que nós estamos a receber na condição de filho? Não sabemos. Um santo? Um criminoso. O tempo dirá qual é, de facto, o caráter da criatura que recebemos. E o esforço que nos é devido para o auxiliar o melhor possível. É da lei, é da vida. Estamos a compreender? Então, é para dizer que muitos dos nossos problemas não têm princípio, nem são gerados agora. São património que vem do passado. Então, isto significa que nós somos herdeiros de nós mesmos. Herdeiros de nós mesmos. Ora, enquanto nós não superarmos as nossas limitações no presente, essas que nós constatamos, significa que numa reencarnação seguinte, quando voltarmos a nascer rechonchudos, lindos, nós ficamos todos vaidosos, o património mantém-se. Estão-me a compreender? Então, quer dizer que não houve melhoria na situação. E ele está na mesma, ou se calhar até pior. Muito bem. O ser humano, conforme os estudos complexos da psicanálise, experimenta o seu primeiro trauma após a libertação do ventre materno, quando se iniciam os enfrentamentos existenciais. Portanto, é logo o primeiro vagito, já é um sinal de trauma. O próprio nascimento em si, que o espírito enfrenta, é um trauma. Não só para a mãe, mas sobretudo para o espírito. É um trauma muito, muito forte. E que pode, e normalmente traz, a ciência estuda, nós já sabemos isso, do acompanhamento. A mãe e a criança devem ter o acompanhamento psicológico adequado para a superação do trauma pós-parto. Ora, só isso já é um momento traumático para as crianças. E antes, durante a própria gestação, a vida da própria mãe influencia, a ciência já explica, na saúde a saúde orgânica do feto que vai nascer. Orgânica e mental. Orgânica e mental. Vamos ver adiante. O ser humano, conforme os estudos complexos da psicanálise... Não, antes tudo era segurança. Portanto, enquanto no ventre materno, tudo era segurança, automatismo, desenvolvimento espontâneo, passando depois a constituir desafio para a sua aquisição, desde a amamentação
a outros que são basilares para o prosseguimento da vida. Portanto, veja-se que, enquanto no ventre materno, tudo corre de feição. Quem é que compete em absoluto o tratamento e o cuidado da criança que está em gestação? A mãe. Ao pai, quando o pai está. Às vezes não está. Mas é sobretudo a mãe. E a assistência médica por aí adiante. Portanto, ele está protegido por todos os lados. Mal nasce, ele já tem que ir à procura da mama. Quando tem... ele não vai à procura da mama e não quer mamar, o que é que se passa? Portanto, já começa a ter que fazer o seu esforço. Desde logo. Estão a compreender? Portanto, já começa a subir a corda a pulso. Já não há quem vá tratar dele exclusivamente. Portanto, tem que começar a fazer a sua parte para o trabalho que lhe é devido no corpo físico, na vida física. Logo depois, à medida que a criança se vai libertando da mãe, a angústia da separação produz-lhe sofrimento, enquanto os instintos predominantes passam a experimentar impedimento de expansão face às leis e estatutos morais que regem as sociedades e que vão sendo recalcados no inconsciente, a fim de se poder viver em harmonia no grupo onde cada um se encontra. Então, desde cedo, o filho começa a ser preparado para o desligamento dos seus. É o que acontece, em geral. Às vezes isso é muito mais cedo, rompem-se até de uma forma precipitada. Outras vezes até nem laços há. Às vezes nem laços de afeto há. Mas falamos de um caso normal, em que a criatura larga, ou tem, por força de circunstâncias, ir largando, como se costuma dizer, com o devido respeito e licença, as saias da mãe. E isso, em muitos casos, é um trauma. E há criaturas que têm uma dificuldade muito grande em conviver com essa realidade. E essas circunstâncias podem gerar conflitos íntimos e fazer prolongar num tempo um desequilíbrio que se vem a refletir das mais variadas formas. Insegurança, medos e traumas. Portanto, porque todos nós, cada um de nós, é um mundo próprio e não podemos ter a mesma receita que é transversal e que é assumida por todos. E, portanto, a criatura, quanto mais protegida é dentro de casa, mais dificuldade tem em adaptar-se à vida física, à vida exterior, na sociedade. Porque tudo é atendido. Às vezes as mães até exageram. Isso é que nós podemos dizer que há mães que exageram. Mas há mães que... os pais nem tanto. Mas há mães que exageram até e que também elas sofrem com a perspectiva de um dia poderem ter que largar a mão dos filhos. Às vezes não é amor, eu vou dizer segredo. Às vezes é manipulação. É o predomínio. Já não basta o marido, que ela tem ali. E também agora quer o filho. É um segredo. Estou a brincar. Eu acho que já contei aqui. Às vezes vou a qualquer sítio. Mas quero falar com a senhora no final, tá? Não, com esta senhora. Sim. Não, aqui está atrás de ti. Está. Está bem? Desculpe, só agora é que ali. Tenho pensado em si várias vezes. E então, eu vou a qualquer lado, já aprendi. É um conselho que eu dou aqui a quem é marido ou companheiro. Os senhores nunca tomem iniciativa em casa. Porque senão vão ter que repetir. Eu vou explicar. É a experiência, são muitos anos. Como diz o outro, a virar frangos. Eu tenho um livro. Eu penso assim, bem, onde é que eu vou arrumar este livro? Bem, Maria Júlia assim, tal. Bem, está bem, vou poupar trabalho. Eu pego, é aqui que ela gostaria. Eu pego e meto o livro aqui. Olha, amor, já arrumei o livro, está bem? Mostra. Onde é que puseste? Pus ali. Ali, daqui, ali. Não, ele fica bem no outro lado. E eu então disse, bem, ou tu fazes ou tens um conflito. Vais fazer. E eu pego. E agora, reparem que já é a segunda vez.
Agora eu já pergunto, como é que tu queres? Assim ou atravessado? Pronto. Então, se eu tivesse perguntado da primeira vez, tinha evitado o desgaste de combustível. Porque já fui, já vim, agora tive que fazer outra vez. Estão a perceber os senhores que é a questão? Então pergunta-se logo, olha, onde é que tu queres? Como é que tu queres? Com a capa para cima ou com a capa para baixo? Como é? Eu vou a qualquer lado e levo o recado. Tira uma fotografia e manda, que eu ponho, chego lá à farmácia, faz favor. Eu quero comer. Isto não temos, o que nós temos é igual, mas em vez de se chamar António, chama-se Manuel. Então só um minuto. Mas é igual. Mas leve que... Não. Olha, amor, estou aqui na farmácia, a senhora diz que em vez do António tem o Manuel. Como é que tu queres que faça? Eu vou-te mandar uma fotografia, está bem? Mando uma fotografia do que depois, não? Pronto, eu estou ali a aguardar. Recebo outra vez as ordens. Tá, olha, podes trazer. Ok, obrigado. Está certo, pode. Então, mas é igual, eu disse logo. Não, minha senhora, vou-lhe dar um conselho. Se a senhora namora, um teste. A senhora manda o seu namorado, o seu noivo, fazer um recado. Se ele não fizer o recado direitinho como a senhora mandou, não serve. E diz ela assim, olha, lamento muito, mas esse conselho já veio tarde. Portanto, já estão a ver como é que as coisas giram, não é? Portanto, já estou aqui a dizer aos homens, tudo direitinho, tudo escrito, fotografia, se for possível com vídeo, como costuma dizer, a mexer, que é para a gente ver bem, que é para não ter dúvida. Se não, tem que lá voltar. Bom, então, retomando o tema, há sempre o desejo de impor, porque é o espírito autoritarista que quer as coisas à sua vontade, à sua maneira. E então tem dificuldades em largar os seus afetos. E isso depois traz traumas a posteriori que o espírito vai agasalhando, vai interiorizando, e isso vai se refletindo no seu estado de saúde e no seu comportamento. E, ainda mais grave, é que se essas referências perduram no tempo, a educação das gerações seguintes podem correr o risco de terem que lidar com situações difíceis. Mas é assim? É automático? Não. Nós somos inteligentes e portadores de razão para mudar aquilo que entendemos que temos que mudar. E às vezes até com alguma dificuldade na gestão das regras, como diz aqui, das regras em sociedade. Os instintos de autodefesa, de sobrevivência, sendo controlados pela educação, não raro, dão lugar à insegurança, à desconfiança nos relacionamentos, porque constituídos de força, na qual o ser deposita as suas reservas de coragem para os enfrentamentos. Então quer dizer que nós vivemos dois mundos. O mundo da aparência, que é aquilo que nós transmitimos aos outros. É por isso que as pessoas dizem a meu respeito que eu sou uma pessoa excelente, perfeita, um santo. Porque essa é a imagem que eu passo. E como é o meu mundo íntimo? Será que ele se irrita? Aborrece? Como que é que se aborrece? Como que é que não se aborrece? Estão-me a compreender? Nós temos essas duas realidades. Porque, em boa verdade, se nós fôssemos a trazer para os outros aquilo que somos em profundidade, ou egoístas, ou orgulhosos, ninguém nos aturava. Ninguém nos aturava. Eu disse, olha, tenha calma, se não pode. Tem que baixar o volume, tem que ter paciência, tem que ter ponderação, compreende? Reparem, é o peso da sociedade sobre nós que nos obriga também a esse exercício quando nós o aproveitamos. Quando refletimos, de facto, não agi em conformidade. Tenho que pedir desculpa ou tenho que mudar. Mas circunstâncias há em que nós não aceitamos isso. Porque somos espíritos rebeldes. E o que é que acontece? Agimos na ilegalidade.
na sombra e deixamos vazar para outras áreas aquilo que nós pensamos ser a terapia adequada. É por isso que nós verificamos que os consumos de álcool, de opioides, opiáceos, estão a crescer assustadoramente em grande percentagem a todos os níveis na sociedade e particularmente entre os jovens masculinos e femininos. E porquê? Porque há uma certa insatisfação com a vida. E porque a vida é feita de dificuldades. Mas nós não aceitamos. Porque a ideia que a sociedade em geral passa, e sobretudo os meios com influência, é de que a vida é para ser vivida feliz. Feliz. Então, nós vemos pessoas felizes na televisão, na rua, nos meios de comunicação social. Toda gente feliz. Mas eu também quero ser assim. E hoje, para ser artista, para estar no top da sociedade, o que se pretende é criar falsas virtudes, falsas oportunidades. Então, tudo é o esforço. Ora, quando nós entramos e lidamos com a realidade, ficamos desesperados. E se estávamos à espera só de facilidades estávamos habituados às facilidades em casa, quando chegamos à vida civil, cá fora, na externa, as dificuldades são muitas. Não é? Nós, muitas das vezes, como filhos, nem sequer habituados somos a fazer a nossa cama, nem a arrumar os sapatos. Para onde vamos passando, fica um sapato, depois o sapato, depois a camisa, depois as calças, e vem a mãe, santinha, paciente, ó Toninho, tu para a próxima, e é isto durante 15 ou 20 ou 30 anos que sai cá. E vai habituando a criatura a este modus operandi. Ora, tudo facilidade, porque tem tudo à volta que está conseguido. Ora, não há exigências, quando se vai para o mundo real, há dificuldades de adaptação. E depois há fugas. E essas fugas, por vezes, são perniciosas e podem gerar traumas que se vão perdurar pela vida fora. Hoje está cientificamente provado que o consumo de cannabis é potencialmente ou altamente prejudicial porque está provado, volto a dizer, despoleta crises hipocondríacas, crises de natureza mental e até, estou agora a ver se me lembro de um problema que é recorrente, esquizofrenia. Esquizofrenia. Diga? Crises psicóticas mesmo, que há um desfazamento da realidade face e não ao só consumo. Crises esquizofrénicas. Abre uma porta. Reparem, nós vimos ao mundo que é um mundo ainda precário, a vida, e todos somos doentes. Todos somos doentes. Ora, se eu consumo, se eu sou goloso, excesso de gordura, qual é o órgão que em tese vai ficar afetado? O fígado, o estômago, o coração. Não é verdade? Ora bem, a culpa é de quem? Eu não tive cuidado nenhum. Então, eu poderia ter desenvolvido, mas em boa verdade eu não tive essas precauções. E isso gerou um conflito entre os próprios órgãos. Mas o problema não é um problema orgânico, porque esse está no fim da linha. É um problema mental, de autocontrole. Ora, a cannabis vem despoletar, estou a dar um exemplo, vem despoletar um problema de esquizofrenia, hipocondria e outras doenças mentais, está provado. Mas há ainda quem proponha o consumo de cannabis
como um meio recreativo. Estão-me a entender? E há ainda quem vá à procura que tenha essas ilusões, apesar da ciência demonstrar o contrário. Ora, de quem é a responsabilidade? É evidente. Não é? Se alguém me disser assim, olha, você vai se atirar abaixo daquela ponte. É evidente, se eu for uma criatura desvairada, se não tiver o mínimo de senso, eu atiro-me. Mas, em tese e em princípio, todos nós somos de bom senso. Não me vou atirar, você é louco. Ora, aqui no caso, se há quem demonstre que de facto há circunstâncias destas que despoletam situações difíceis, então porquê é que eu não tenho... eu não dou razão ou não dou ouvidos a quem propõe e a quem prova? Por duas razões. A primeira, está ali o espírito ainda vicioso do passado. Vicioso do passado. Então, ele volta à tentação. Nós, entre comas, voltamos sempre ao local do crime, numa reencarnação seguinte, para saber se de facto já superamos o problema. Então, o que é que nós temos que fazer? Usar a razão e o bom senso. Não, isto faz mal, eu nem sequer vou tentar. Apesar de eu estar aqui, nem sequer vou tentar. Ora, e por outra razão, já viram as forças de pressão na sociedade para políticas, inclusive, no nosso país, que propõem o uso da cannabis como um meio recreativo? Dão conta disso? E é tudo. Os mídia, inclusive os mídia, são porta-vozes dessa proposta. Porta-vozes dessa proposta. Porque se houver qualquer debate mais aprofundado sobre a matéria, estão nos canais temáticos já à meia-noite, 2 da manhã. Ora, quem é que vai estar à espera de ouvir, de seguir um programa deste às 2 da manhã? Ninguém vai. Pois claro. Os jovens o que estão? E a sociedade? Frustrados? Não, eu vou tentar isto. Vou tentar o álcool, ou vou tentar os estupefacientes, ou isto ou aquilo. E isto é válido, inclusive, para a medicação. Que há muita gente que é viciada em medicação e que não quer pôr cobro a essa circunstância. Quer dizer, não é um necessitado. Veja-se bem, é um viciado, que é diferente. Aquela pessoa que está super dependente e já não larga. Muito bem. Então, vamos adiante. As faculdades psíquicas em desenvolvimento no jovem, assim como as emocionais, a fim de manterem o equilíbrio com as funções orgânicas, devem trabalhar em harmonia. Portanto, o corpo que tenha necessidade disto, muitas das vezes, nós estamos a alimentar, então, chega a razão e a emoção a controlarem o impulso primário. De forma a que o processo de regulação geral do bem-estar se dê naturalmente, sem ocorrências de conflitos nas suas respectivas áreas, o que produz saúde. Está certo? Então, a mente é muito importante para regular a emoção e para regular a saúde. É necessário. Porquê? Porque o espírito é afetado por isso. E nós já falamos aqui entre o mundo físico, que somos nós, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. E estes dois mundos, eles intercalam-se e influenciam-se. Estão a compreender? Quer dizer de forma positiva ou de forma negativa. Influenciam-se. Então significa que eu posso ter a tendência, a compulsão para maior consumo disto ou daquilo, eu, e mais aqueles que se aproximam de mim. Então significa que, por exemplo, alguém que seja um fumador, um consumidor inveterado de uma série de coisas. Ora, ele é assim, mas abre campo para que espíritos que ainda alimentam esses hábitos se aproximem e estejam a sobrecarregar os meus impulsos.
Então eu estou a fumar, ou a comer, ou isto ou aquilo por mim e para alimentar os outros também. Porquê? Sob o ponto de vista energético. Estão-me a compreender? Eles não vão comer uma pescada cozida com batata e grelos. Mas é a emanação, o cheiro, o vapor e as energias que nós absorvemos e que os alimenta e que os satisfaz. E, portanto, a morte, como não transforma nada, as criaturas mantêm-se viciosas. E como não conseguem agir sobre os bens materiais, eles procuram intermediários que somos nós, os consumidores. Está certo? Muito bem. Então, a esta relação, que é uma relação doentia, chama-se de obsessão, que é válida para os dois sentidos, de lá para cá e daqui para lá também. Não obstante os impulsos violentos que trabalham pela preservação da espécie, as ambições pelo prazer e pelo poder, o prazer que o consumo dos bens materiais me proporcionam, e a sensação de poder, que é um detalhe muito importante. A sensação de poder. Nós, quando falamos da sensação de poder, dá a ideia de ser uma questão autoritária. Não, é a sensação do poder, de eu poder consumir, usar, ter meios, não só para os alimentos, como para a roupa, como para outros equipamentos consumíveis da vida. E, portanto, isso traz-nos uma sensação de bem-estar e de poder. Não é verdade? Eu tenho muito medo dos conselhos dos psiquiatras. Quando eles dizem, não, você vá à rua, você vá às compras. É lá, quando dizem vá às compras, é melhor ficar com o livro de cheques. E com os cartões trancados, bem trancados. Porque senão a pessoa vai e fica iludida de que aquela sensação do poder que lhe transmite o domínio é um ato de poder. Eu poder ir à minha carteira e dizer, quanto é? É tanto. Com certeza. Olha, mas tem aqui mais isto. Ah, não tem problema. Ponha na conta, faz favor. É o ato de poder. Porque eu sei que pego no cartão ou no dinheiro e vou pagar. Isto é um ato de poder. É sensação de poder, de bem-estar, de autoridade. Mas que é ilusória, como é evidente. E é esta sensação que está nas entrelinhas do consumo, do prazer que o consumo nos dá. Fosse tal ocorrência um fenómeno de rara frequência, e não haveria maiores prejuízos para os organismos físico e emocional. A constância, no entanto, através da repetição tormentosa, torna-se devastadora para o ser, que passa a experimentar taquicardias, problemas estomacais, intestinais, arteriais, quer dizer, uma panóplia de situações. E porquê? Porque não foi um fenómeno isolado? Perdi a cabeça, qualquer coisa? Não. Nós começamos a ganhar gosto e depois aquilo é repetitivo. É hoje, é amanhã, é depois, e isso vai nos dando esse prazer. Mas à medida que isso vai acontecendo, começa a haver um retorno, que são as sensações orgânicas e mentais, emocionais. Então aquilo que para nós hoje é de facto o fim, aquilo para que sempre vivemos, o melhor carro, o melhor, a melhor casa, é só hoje. Passado um ano, já estamos à procura de outra. Né? Portanto, tudo isto é efêmero. Porquê? Porque transmite a insatisfação íntima do espírito na própria vida. E ela pretende procurar colmatar essa insatisfação com o poder aquisitivo que tem. Portanto, isso dá-lhe liberdade de ação, o dinheiro, o poder de compra. Então, a partir daí, esses hábitos que se vão instalando vão trazendo o retorno, não só a nível mental, de satisfação, como outros, mais evidentes, como diz aqui Joana de Ângeles, taquicardias. E depois, o que vamos fazer? Vamos ao médico. Comemos muito? Olha, por favor, no final quero uma água das pedras. E depois, estou com problemas estomacais, sou doutor. Mas os senhores têm estado a comer muito? Não, sou doutor. Não. Isto deve ser mais ansiedade. Então a ansiedade é um pacote onde cabe a desregulação mental, não é? Da criatura que já não tem domínio sobre a própria vida.
fosse tal ocorrência um fenómeno de rara... assim ocorrendo, as enfermidades instalam-se com facilidade. Já viu? Onde é que está a origem? Já não se lembram? Aonde? Qual é a origem destas enfermidades todas? Que diz aqui? As nossas atitudes. Diga? As nossas atitudes. Nos nossos impulsos e na nossa não capacidade de ouvir a nossa razão e o nosso discernimento face a uma situação. Exatamente. De não ouvir a nossa razão. E qual é a nossa razão? É muito interessante. Que razão é essa? A nossa consciência. A voz de Deus. Se nos é permitido assim, não comas mais, te vai fazer mal. Mas está bem. Mas dá-me vontade, sabe? Como. Depois ando o resto da tarde, mal do estômago. E depois assim, não comi demais, não. Era o óleo que já era rançoso, as batatas que estavam cruas, a couve que não estava bem cozida, por aí adiante. Não é? Portanto, é esta a questão. Não ouvimos a razão, agimos por impulso. Então depois sofremos as consequências. Ora, quando há essas consequências, elas já estão enraizadas. Então, o retorno vai ser mais complicado. Se nós logo no primeiro impulso, é muito interessante, que Kardec no Livro dos Espíritos coloca essa questão. Como é que nós podemos discernir entre aquilo que é a nossa voz íntima e a voz dos espíritos, dos bons espíritos que nos aconselham, por exemplo? Eu digo logo, atentem ao primeiro impulso. O primeiro impulso é a vossa voz. É o que vocês querem. Estão-me a entender? Ora, se a criatura não age de impulso, não dá tempo às vozes dos seus amigos espirituais para o aconselharem, para ele escutar. Ele age automaticamente. Ora, este automatismo instala-se porque as pessoas são pessoas insensatas. E muitas das vezes têm aquela velha desculpa. Eu tenho o coração ao pé da boca. Isto quer dizer, agem compulsivamente. E isso traz consequências. Portanto, o problema não é do estômago, não é da boca, o problema é da cabeça. É da mente. Que tudo regula. Os débitos morais que enfraquecem as resistências espirituais nessa situação abrem campo vibratório para a desorganização celular e as contaminações destrutivas. Então significa que... Mas nós não íamos adoecer? Íamos. Mas eu tenho o direito de estar a acelerar um processo negativo? Não tenho. Antes, pelo contrário. Eu devo retardá-lo o mais possível. Mas para retardar esse processo o mais possível, eu tenho que alterar o modus pensando. Ora, acontece que nós estamos dotados de condições para resistir às más influências, às más tendências, tudo isso que é a voz da razão. E se nós somos minimamente ponderados e sensatos, os bons espíritos encontram um campo de ação, porque é tudo uma questão de natureza vibratória e energética. Então, nós vivemos em campos energéticos e vibratórios. Ora, este é o nosso nível. Se todos os espíritos que vagueiam à nossa volta, se encontram no mesmo nível que nós, influenciamos. Se estão mais altos, podem influenciar-nos, que são melhores do que nós. Se estão mais baixos, eles influenciam-se porque o nosso nível está mais próximo do fundo, do que da superfície. Ora, então, o que a criatura de bom senso deve fazer é impulsionar, desejar e trabalhar para que o seu estado vibratório suba, esteja ao nível dos bons espíritos para que possam escutar a voz dos bons espíritos. Mas, se ele atende aos seus impulsos primários, acontece que o seu estado vibratório vai descendo, passa daqui para mais baixo, e então aí é um problema muito mais difícil. Porquê? Porque vem tudo da retaguarda, das profundezas, para nos influenciar. Estamos no meio com o qual nos afinamos. E não fazemos qualquer esforço para sair dali.
Então, nós vamos à mulher da virtude para ver se encontramos lá um segredo qualquer. Vamos ao padre, um segredo que nos livre, que nos afaste dos espíritos. Vamos ao padre para ver se a água benta nos faz um milagre qualquer. Fazemos até peregrinações aí centenas de quilómetros a ver se nos livram do problema. Vamos aos evangélicos a levar uma surra. E depois vamos também aos espíritas a ver se eles põem os espíritos a andar. Dizem, eu tenho muitos espíritos aqui a perturbar-me. Pode ter? Pode. Mas os espíritos só se aproximam de nós se encontrarem sintonia. Estão-me a compreender? Portanto, se eu vibrar num determinado nível, os espíritos mais elevados, os espíritos inferiores, não se aproximam. Não há como intercalar propósitos, energias e vibrações. Portanto, em todas as terapias que se aplicam na casa espírita, a participação do paciente é fundamental. A consciência e a aplicação desses valores. Para quê? Porque mudando comportamentos, pensamentos e sentimentos, ele afasta-se da retaguarda e os outros deixam de ter influência e ligação. Estamos a compreender? Sim. Então, a mente, por sua vez, desequipada de recursos espirituais saudáveis, contribui com eficiência para a complicação do quadro iniciante, na razão direta em que o fenómeno mórbido se agrava. Portanto, é sempre a mente, quando desequipada desses recursos espirituais saudáveis. Quais são esses recursos que a doutrina nos fala? É a oração. É o perdão. O perdão. É o conhecimento dos valores cristãos, da mensagem do Evangelho que Jesus nos transmitiu. Perdoar é fundamental. Porque, mesmo que fenómenos muito tudo da nossa mente, eu tenho um litígio com alguém, a outra pessoa perdoou-me de facto. Perdoou-me de facto. E foi à vida dela. Já não, em princípio, já não há qualquer litígio direto. Mas eu, orgulhoso, permaneço ali com o meu espírito vingativo. Já não atinjo a outra criatura. Porque ela mudou o seu padrão vibratório, o seu campo mental. Portanto, já não atinjo. Então quer dizer que eu estou fechado sobre mim mesmo. E o problema que eu estou a viver, o problema mental, aquilo que me aflige, já não é o outro. Sou eu mesmo. Então quer dizer que eu tenho o outro, tenho o conflito dentro de mim e recuso-me. Eu recuso-me a sair dali porque me comprazo ainda com o desejo de vingança e com o prazer que aquilo me dá em estar a movimentar-me na lama da maledicência, dos maus pensamentos, das maus energias. Estão-me a compreender? E então, muitas das vezes, eu tenho um espírito que me está a obsidiar. Mentira. Sou eu que me obsidio a mim mesmo. Sou eu o perturbado. Portanto, eu tenho que ir ao psiquiatra e eu tenho que receber tratamento espiritual, sem dúvida, mas não é tratamento espiritual dirigido a outros espíritos. Não. É tratamento espiritual dirigido ao próprio espírito, que é um espírito contumaz, rebelde e orgulhoso. Está certo? Então, vamos adiante. Vamos terminar, estamos em cima da hora. Fossem cultivados os sentimentos nobres, reparem, e ampliada a área de reflexões tranquilizadoras, aquelas que se expressam pelo amor e os antídotos vibratórios gerados pelo espírito, combateriam os agentes enfermiços, reorganizando os equipamentos danificados. É extraordinário. Então significa que, se nós temos qualquer problema de saúde, nós temos a possibilidade, sob o ponto de vista mental, porque o pensamento é uma força poderosa, e se atrelado a bons pendores de amor ao próximo, de perdão, de alegria, de esperança, de confiança em Deus, e isso é gerador de forças que se movimentam, antes de mais, em nós mesmos. O que significa que as nossas maleitas vão sendo paulatinamente corrigidas e vamos encontrar ou reencontrar o equilíbrio da saúde mental e orgânica. É o que diz ali o Espírito. Não é verdade? Sim. Então, o que temos que fazer? Trabalho de casa. Não é? Trabalho de casa. Isso é fundamental. As emoções básicas do ser humano são 3.
Perdão, eu vou só, esqueci-me de dizer aqui o seguinte, neste slide. É como nós podemos ver a misericórdia divina. Quer dizer, ele não está a dizer que tem que ser espírita, ou tem que ser católico, ou que tem que ser evangélico, ou outra religião qualquer. O que está a dizer, as leis divinas servem a todos por igual. Então, este seu atributo de misericórdia, que temos em nós os recursos necessários para alterar o curso dos acontecimentos, sem dúvida nenhuma, que é a expressão maior da misericórdia divina. Entendem isso? Entendem? É fundamental. Porquê? Porque Deus não é o tirano dos preconceitos das religiões tradicionais. É a criatura absolutamente amorosa. Então, se é amor em absoluto, é misericórdia em absoluto. E, como tal, nós temos os mecanismos necessários para alterar o curso dos acontecimentos. E, mas eu não estou tão bem como gostaria. Sim, mas poderia estar pior do que está. Porque nós não sabemos qual era o futuro. Então, devemos fazer tudo para minimizar já, acreditando que isso é possível. Como os próprios espíritos nos revelam. As emoções básicas do ser humano são 3. O amor, a cólera e o medo. Muito simples. Delas derivam todas as outras. A ternura, a tristeza, a excitação sexual, a abnegação, a caridade, a renúncia, a raiva, o ódio, o ressentimento, a vingança, a revolta, a ansiedade, o temor, o pavor e a angústia. Tudo se resume ao amor, à cólera e ao medo. Bem, ao amor nós compreendemos. À cólera não, que nós não somos coléricos. Mas, e ao medo? Bem, medo nós temos. Nós temos medo essencialmente de quê? É de morrer. Temos medo de morrer. Mas há medos que se devem aplicar a outras circunstâncias. Mas a verdade é que a pessoa, quanto mais consciente está do seu papel na vida, mais poder e controle tem sobre as suas ações. E como tal, a criatura que se propõe ao bem, que se propõe ao amor, controla e supera a cólera e o medo. Controla a cólera e o medo, que fazem parte das circunstâncias ainda da própria vida. Contudo, isso é fundamental para nós termos controle da nossa vida. Inevitavelmente, a cada uma dessas emoções corresponde um efeito corporal. Então, que ocorre sem a vontade consciente do indivíduo, porque movimentam-se pelo sistema nervoso autónomo. O sistema nervoso autónomo existe para nos garantir aquilo que são as circunstâncias mínimas da vida e que não estão sob o nosso controle. E que as próprias condições vitais e energéticas acabam por transitar pelo sangue, pelas correntes nervosas, para chegar às células do cérebro, aos neurónios, por aí adiante, independentemente da nossa vontade. Ora, a verdade é que todas elas, esse sistema nervoso autónomo, carreia o quê? Carreia as nossas emoções, os resultados, as consequências das nossas emoções, das nossas energias e vibrações. Ora, se elas não são boas, o que vai chegar à célula íntima dos nossos órgãos, o que é? Já sabemos. Não é coisa boa. Ora, o contrário é verdade, compete-nos fazer esse trabalho. Nesse sentido, qualquer ocorrência enfermiça traz sempre embutida uma mensagem do organismo. Tal como nós vemos, eu estou mal do estômago. Começamos logo a pensar, alimentei-me mal, comi isto, comi aquilo, fiz isto, fiz aquilo, não é? Portanto, chamando a atenção para algo que se encontra em desacordo com a sua constituição. Portanto, com o seu princípio. Ora bem, vamos terminar o nosso trabalho. Há alguma dúvida que tenha ficado? Não há dúvida? Ora bem, como disse no início, esta lição divide-se em 2 partes. Voltaremos à parte final, na próxima oportunidade, para encerrar este capítulo. E nessa altura, já todos devem conhecer a lição. Estudada, primorosamente, com resposta para todas as questões que vão ficar. Está bem? Então vamos pedir licença, vamos terminar o trabalho.
Vamos dirigir o nosso pensamento para Jesus, porque estes são momentos muito gratificantes, em que estamos envolvidos pelas doces vibrações do seu amor, Pai de infinita bondade. Sentimos-nos infinitamente gratos pela oportunidade. Rogamos-te acompanhamento para cada um dos presentes nos dois planos da vida. Sentimos-nos alegres, felizes até, Senhor, e encorajados a prosseguirmos diante das elucidações aqui dispensadas pelo Espírito de Joana de Ângeles. Prosseguimos humildes, reconhecendo as nossas limitações. Cantamos ao Santo Senhor, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ilumina, Senhor, os nossos bons propósitos e deixa-nos contribuir com os nossos melhores sentimentos para todos quantos se encontram doentes, necessitados de amparo. Façam-se presentes os bons espíritos à cabeceira de todos, Senhor, inspirando, envolvendo, a fim de poderem superar as suas dificuldades. Mestre querido, oramos pelo planeta, em dificuldades mil, próprias do processo evolutivo a que a humanidade e o próprio orbe se encontram submetidos. Dá-nos coragem e inspiração para que nos momentos de fraqueza saibamos superar e trabalhar em favor do bem, colaborando convosco na preservação da vida em todos os quadrantes. O nosso abraço solidário aos espíritos que aqui se encontram, em convalescença, e que partilharam o espaço e o tempo conosco. Porque todos, Senhor, fazendo parte da família universal, vibramos num clima de paz e de harmonia, de solidariedade e de fraternidade. Abençoa, Senhor, todas as instituições que se propõem à prática do bem, por amor ao bem. Seja no campo religioso, científico, cultural, político, todos fazemos parte do quadro humano estabelecido para a nossa ascensão. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor permaneçam conosco hoje e sempre. Muito obrigado.